Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Arbitrato. Eu sou Thiago Pires Canal, CEO da Arbitrato, e é um prazer ter todos vocês aqui conosco. Lembrando sempre do triplo C, né? Compartilhe, comente e curta, logicamente, o conteúdo dessa e dos outros podcasts também, dos outros episódios também. Nossa convidada de hoje é a Juliana Bittencourt Araújo, advogada e consultora em gestão jurídica, pós-graduada em Direito Empresarial, mais de 20 anos de experiência no controle de operação jurídica, com atuação destacada em automação de processos, gestão de produção jurídica e análise estratégica de dados. Especialista em parametrização e migração de bases, com histórico de mais de 180 mil processos. É bastante, hein? Bastante. Organizados ao longo da carreira. Coautora do Manual de Gestão da OAB-PR 2021 e autora do artigo Controladoria Jurídica para a Gestão da Produção Jurídica e Análise de Dados na Era Digital. Advocacia na Era Digital, CRV 2019. E além de tudo, empreendendo também numa startup, empreendendo também na área, dentro da área jurídica, que é algo que a gente fala bastante aqui no nosso podcast também, de inovar e de pensar novas soluções, ver de uma forma diferente a advocacia, o exercício do direito de uma forma geral. Juliana, conta um pouco para nós, então. Prazer. Obrigado por ter aceito o convite, Thiago. Né? E conta um pouquinho da tua trajetória. Falei um pouquinho do teu currículo aqui. Tá certo. Né? Mas conta um pouquinho da tua trajetória aí até hoje, né? Então, bom dia, Thiago. Bom dia, Valéria. Bom dia, querida. Tudo bem? Já conversei aí com a Cecília nas semanas anteriores sobre esse podcast. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E você trouxe que a gente tem novas ferramentas, novas formas de olhar o direito. Isso é algo bem recente na nossa área, nossa área de atuação. A gente vem de uma formação tradicional, onde o advogado tem aquele saber jurídico, a técnica profissional acurada em relação à legislação, mas nós nunca paramos para pensar na gestão como ela deveria ser. E você perguntou como é que é a minha trajetória. No meu percurso profissional, eu tive a felicidade de iniciar a minha carreira num escritório onde isso foi muito aberto para desenvolver. O escritório ele priorizava muito a técnica profissional, o resultado para o cliente, a informação no tempo adequado, o mapeamento das fases do processo, embora a gente não soubesse como fazer isso na época. Então, isso foi há 23 anos, a gente não sabia como fazer, mas essa era uma demanda dos sócios proprietários do escritório, e eles abriram isso. Como eu tinha um perfil organizado, aquela pessoa que arruma tudo, e tinha um perfil empreendedor, queria sempre transformar, trazer novas soluções, sempre propondo, embora fosse muito jovem na época, eles abriram esse canal para que eu pudesse construir uma controladoria jurídica, um setor onde a gente pudesse cuidar dos processos de uma forma diferenciada, não olhando só para a lógica exclusiva do peticionamento, mas olhando o processo como um todo. E foi aí que, na verdade, nem existia esse termo controladoria jurídica, que nós começamos a pensar o escritório e os nossos processos e os clientes com essa lógica mais empresarial, planejando como a gente faria isso. Então, a ideia era, olha, a gente precisa ter uma comunicação com o nosso cliente. Como que a gente vai estruturar isso? E na época em que o processo era físico, na época em que a gente trabalhava para o software de gestão, né? A gente tinha que ficar preenchendo manualmente, era uma equipe imensa de estagiários para preencher informações para a gente... Alimentando o sistema. Fazendo cópia, arquivando o documento. Indo no fórum, trazendo um monte de processo com carrinho, tirando cópia, digitando no sistema, que na época não tinha nem scanner. Então, a gente tentava estruturar já os dados naquela época para que a gente conseguisse reunir num relatório ou reunir essas informações e passar a informação para o cliente. E nessa época, eu lembro que eu olhava para os processos, parecia assim que eu estava vendo naquela casa, assim, aquela pia cheia de louça,
Ou como se fosse um jogo Lego, com todas as peças misturadas. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou organizar isso? Na época, em torno de 1.500 processos a gente tinha, e eu pensava, como é que eu vou começar a fazer isso? Aí eu pensei, bom, num jogo de Lego eu preciso separar as peças por cor, por tamanho, a gente tem que ter um manual. Então, a gente começou a escrever este manual desde o começo do processo até o fim, sem saber de fluxo de trabalho, sem ter isso de uma forma com que as outras empresas, essas multinacionais, esse pessoal que já está na área de administração já tinha longa data e a gente ainda estava começando, engatinhando. Então, foi isso que eu fiz. Eu comecei a colocar os processos, classificar esses processos. Esse aqui é estratégico, esse aqui eu tenho que olhar uma vez por mês, esse é uma vez por semana. E a gente começou a desenhar isso, colocar no software de gestão. Então, eu pude, com isso, fazer fluxos de trabalho, desenhar e estruturar uma controladoria jurídica, certo? E depois veio a controladoria jurídica, ela foi o primeiro sistema de gestão que surgiu no direito estruturado mesmo. Então, a gente tinha uma controladoria, mas nem tinha nome ainda. Foi mais ou menos assim que a coisa começou, Thiago. E o resultado foi maravilhoso, porque a gente tinha os clientes felizes, tinha uma previsibilidade na operação, tinha uma organização dos processos, sabia o que estava acontecendo. A gente parou de ter aquela rotina que acontecia lá também de solavanco, audiência esquecida, aquela situação que a gente vê muito acontecendo ainda hoje nos escritórios. Então, basicamente, foi assim que começou. E isso que você estava num lugar já propício para fazer isso. Sim. Né? Quantos advogados ainda hoje estão lidando com a planilha de Excel? Muitos. Já. Jogando lá os processos lá numa planilha, tal, né? Hoje tem sistemas de gestão N. Muitos, mais de 100. Sistemas de gestão, né? Várias soluções diferentes, mas apesar disso, ainda tem. E eu me lembro lá atrás, quando eu era estagiário lá, que a gente alimentava uma planilha lá né, a controladoria era uma planilha de Excel. Sim. E se acontecesse alguma pane com aquele computador, se foi a planilha, né? E se alguém deletasse algum dado, a gente não tinha backup, não tinha nenhuma organização. Não tinha backup, não tinha nada, né? Então, realmente as coisas evoluíram, graças a Deus evoluíram, né? Sim. Mas é muito bom, assim, né? Então, já que estamos falando dessa evolução, tivemos aí vários termos que surgiram ao longo desses anos. Então, primeiro a controladoria, depois a gestão legal, depois o legal ops. Conta pra gente, Juliana, vamos lá, do básico, qual que é a diferença entre esses termos e o que cada coisa faz, o que cada um significa mesmo. Então, como eu pontuei ali, quando eu estava falando para vocês sobre a trajetória, a controladoria jurídica, ela foi o primeiro sistema, a primeira estrutura, na verdade, de gestão trazida para o direito, pensada. E o que era o papel da controladoria jurídica? A gente parar de fazer aquela advocacia tradicional, onde o advogado fazia tudo. Ele fazia a petição, ele fazia a geração de guia, ele acompanhava o processo, ele anotava os prazos da ata de audiência. Então, ele fazia toda a parte técnica jurídica, como peticionamento, sustentação oral, pareceres, e além disso ele acumulava com essas atividades administrativas típicas da função também. E a controladoria jurídica ela veio para separar isso. Então, o advogado técnico faz atividade jurídica pura e a controladoria vai assumir toda a parte administrativa. Mas essa controladoria era mais realmente no dia a dia, na operação, no desenho dos fluxos, no controle dessa operação, no controle dos prazos, desde o começo do agendamento até o protocolo. Então, se estabeleceu esses fluxos de trabalho. Foi esse o papel inicial da controladoria. Análise de dados, geração de relatórios também, mas muito relacionado à atividade diária. Eu vou gerar um relatório de quais prazos eu tenho a vencer hoje, quais são as audiências da semana, quais audiências foram realizadas e eu preciso registrar a ata, quantos recursos tem agendado e eu preciso gerar guia. Então, os relatórios eram muito gerados nesse contexto, no contexto da operação jurídica. Rotina, né? Na rotina. Então, foi assim que surgiu a controladoria jurídica. E isso já trouxe um grande fôlego para o advogado, porque ele conseguiu parar de ter aquela rotina extenuante de prazo de última hora, de protocolar, o prazo correndo no fórum quando era físico o processo às 4h58 da tarde, tinha audiência preparada com o tempo adequado. Então, ele passou a ter uma rotina mais leve dentro da pressão que já é a advocacia, mas isso tirou aquela rotina extenuante de solavanco do todo dia, ter uma novidade que ele nem imaginava que tinha e que ele viu
por sorte. Ele conseguia desenvolver a advocacia. Exatamente. Ele conseguia atuar como advogado. Pensar Exato. no processo, Concentrar no que pensar na precisava. estratégia processual, porque ele tinha um setor que fazia esse suporte para ele. Tá? Então, foi nessa forma que a controladoria surgiu. Só que, como é a lei natural de tudo, a evolução teve que acontecer. E ao longo dos anos, especialmente agora que a gente está vivendo no meio dessa revolução digital, onde as coisas estão mudando num ritmo assim assustador até, foram surgindo outras ferramentas. Então, não foi mais suficiente só a controladoria jurídica. A gente queria saber o que fazer com esses dados. A gente primeiro não tinha os dados, daí agora a gente tinha os dados, estavam estruturados e organizados. E agora, puxa, eu preciso usar esses dados também, não só a estratégia processual, mas eu preciso usar esses dados de forma estratégica também. Para enxergar o escritório como um negócio. Como um negócio e também ver para onde eu quero chegar. Puxa, eu tenho tantos processos para esse cliente, tantos estão, né, numa situação que me permite tomar uma atuação até diferente estrategicamente com esse processo, porque eu analisar um processo é uma coisa, eu analisar 200 é outra bem diferente. E eu ter isso sistematizado com ferramentas tecnológicas, onde eu consigo ter uma análise, além da análise individual, eu tenho uma análise sistêmica, eu consigo ter uma atuação muito diferenciada. Então, o Legal Ops vem nesse contexto, nessa pegada, de resolver. Eu vou olhar o meu processo, vou conseguir precificar meu processo, então eu tenho uma gestão financeira da minha produção jurídica, eu vou analisar o tempo que ele ficou, quantos colaboradores eu tenho envolvido, quantas horas eu estou dedicando, vou tentar estruturar um jeito de precificar o custo do meu processo. Eu vou colocar e de forma a explicar para o cliente, isso, né? Porque eu percebo que a sociedade tem uma dificuldade em entender o custo de um serviço jurídico. Exatamente. As pessoas acham que é só comparecer numa audiência, que é só acompanhar um processo, como se você estivesse lendo capítulos de um livro. Exato. As pessoas elas têm dificuldade em entender o que a gente empreende num processo. Né? É aquela coisa, né? A dedicação, o que tá dentro de todo aquele sistema, né? Exato. É aquela coisa, depois de 10 anos, você está com o processo lá, daí alguém diz assim, eu sei que você não fez muita coisa. Exato. Sim. Exatamente. Tá gerindo há 10 anos um processo. Você tem uma responsabilidade, o cara, né? Tem uma OAB, no caso do advogado, tem responsabilidade, você tem uma estratégia. Ética, tem uma estratégia, tem um pensar. Né? Tem uma análise. Significa o teu nome vinculado àquele processo, né? Que não é você outorgar uma procuração a alguém, não é só um papel. Exato. Tem a tua autoridade profissional ali dentro, sim, enfim. A importância, a relevância de tudo isso. Né? Se você perde o processo, tem responsabilidade, né? Então, do outro lado, 10 anos, né? Isso é um exemplo. Mas, voltando aqui um pouquinho na questão dos escritórios, eu acho que a gente consegue ter uma linha do tempo bem clara, né? Sim. Vamos pensar na Olivetti lá, da datilografia, computador, sim, Excel, a planilha do Excel, famosa. BI agora, né? Power BI. Daí depois teve aquele momento que você tinha o software, mas as pessoas ficavam gastando um tempão alimentando o software e o software não tinha relatório. Né? Daí começou a fazer uns relatórios básicos assim, da gestão. E agora está chegando invertendo para o Power BI, para inteligência artificial, para fazer análises mais apuradas, identificar dentro de um escritório quais ações estão de fato maduras ou prontas para um acordo. Prontas para um acordo, as que são lucrativas para o escritório, as que não são. Isso. As que está na hora de terminar para ficar no average, né, do custo, né, as que tem que podem um pouquinho mais adiante, que não tem problema. Sim. Então, eu acho que tudo isso faz parte um pouquinho da evolução de tudo. E você sabe que é justamente isso, para concluir o que ela perguntou sobre o Legal Ops, ele, na verdade, então, a controladoria, ela fazia uma análise e um trabalho operacional. E o Legal Ops, ele vai ter um olhar estratégico sobre isso. Ele vai olhar os dados de uma forma diferente, ele vai fazer a gestão do risco, vai olhar os processos, avaliando quais os riscos da minha carteira, o que eu tenho de altos valores, o que eu tenho de uma tese jurídica difícil, ele vai levantar, o que eu tenho envolvido, esse processo eu não posso deixar uma pessoa inexperiente, esse aqui tem que ser um advogado que tenha mais vivência na área, então ele consegue avaliar essa carteira de uma forma diferente.
O LegalOps também ele vai testar as novas tecnologias. Muitas vezes a gente fala hoje em estabelecer comitês dentro do escritório, um comitê de tecnologia, que vai testar várias ferramentas, tem muitas, vai testar, vai ver o que funciona para a tua operação. Então, o LegalOps, a controladoria é como se fizesse parte agora do LegalOps. É nesse ponto que a gente está. Não sei se ficou clara essa diferença e aonde a gente chegou, né? E tem muita mais outras atividades que o LegalOps pode fazer dentro do escritório, depende do teu tamanho, da tua capacidade, do volume que você tem de atividades. Mais ou menos isso. Ficou claro, sim, Gil. E eu gostei muito quando a gente comentou, quando a gente conversou mais cedo, que você falou da visão sistêmica. Sim. Que agora não se olha mais só para as rotinas, mas se olha o escritório, o processo, o indivíduo, a gestão de pessoas também, tudo como parte de um sistema. Exatamente. Com todos se interrelacionando e afetando um ao outro. Então, eu achei isso sensacional. E você falou uma coisa que a gente tinha conversado cedo sobre essa gestão de pessoas, também fica dentro do LegalOps. A gestão de pessoas é a gestão do conhecimento, a gente fala hoje até também. Como eu vou compartilhar dentro da minha estrutura o conhecimento das pessoas que já têm mais experiência? Eu preciso compartilhar isso com os jovens que estão entrando. Como eu vou compartilhar, hoje a gente fala, né? Teve o Fórum Econômico Mundial, que falam das soft skills, das novas habilidades que o profissional do futuro tem que ter. A gente tem que ter uma capacidade, que eles falam dos micro-learnings, que a gente tem que aprender, tá sempre aprendendo as novas tecnologias, a gente tem que entender as novas nomenclaturas, e aí fica meio... Por isso que o advogado ainda agora ele tem um pouco de medo, porque são tantas novas coisas que tá fora do que a gente está acostumado a ver, e a gente se assusta um pouco em acessar essas novas tecnologias. Mas a gente tem ferramentas que podem nos ajudar muito, auxiliar o escritório a transformar mesmo, a gente deixar aquela velha gestão, aquela velha forma de atuar, que é confortável, muitas vezes não é a mais adequada nem para o meu cliente, nem para mim, mas porque eu estou acostumado a agir daquele jeito, eu me sinto mais seguro. Eu conheço esse formato. É um formato que eu sei como ele funciona, eu consigo controlá-lo de certa forma. Exatamente. Né? Eu penso que controlo. Exato. E a OAB também, eu percebo um movimento na OAB, nas seccionais, muito mais até do que na nacional, tentando mudar também as restrições ao advogado. Certo. Né? Porque a profissão, ela tem, o nosso código de ética, ele é muito rigoroso e ele também é muito antigo, se colocarmos na advocacia de hoje, com relação à divulgação de resultados, com relação às redes sociais, ao advogado aparecer para o público de uma forma diferente, que a OAB às vezes não sabe nem como responder a uma eventual acusação. Não, estou vendo um advogado que está infringindo. Mas infringindo o quê? Será que a gente não tem um pensamento também ainda um tanto antiquado? A gente precisa adequar. E eu percebo esse movimento aqui na nossa OAB, tenho percebido esse movimento, em algumas outras, Santa Catarina, que você mencionou, também percebo. A OAB tentando se modernizar para entregar a esse novo advogado novas ferramentas e novos conhecimentos, para a gente também não ficar atrás do próprio cliente. Sim, exatamente. Porque a inteligência artificial, as informações da internet, como já prenunciava Richard Susskind já há alguns anos, e ele diz nos livros dele, né, a democratização do conhecimento jurídico, a revolução da advocacia através da internet, da inteligência artificial e desses mecanismos todos, onde é que o advogado vai ficar? Sim. Né? E se a gente ele chega a anunciar o fim da nossa profissão daqui a 100 anos. Exatamente. E ouso dizer, como eu fiz a tradução do livro dele, fiquei muito dentro ali daquele raciocínio dele. Ele, como ele disse, que nós tivemos nos últimos 20 anos o que não tivemos em 200, ele mesmo prevê que a previsão dele de 100 anos talvez seja muito menor, muito mais breve do que a gente imagina. Sim. Então, que a gente tem que evoluir, né, até para o cliente não nos superar e dizer, olha, não preciso mais de você. Exatamente. E pegando o gancho disso aí, o que você identifica, Juliana, assim, na tua atuação de maiores gargalos? Chegou num escritório, aí hoje, amanhã, vai fazer aquele diagnóstico, né? Sim. Da situação Quais são os gargalos principais que você encontra? Olha, eu não sei se a palavra certa do que eu encontro é gargalo, mas assim, eu acho que as maiores dores, né? Que eu vejo nos escritórios que eu visito, e o gargalo, ele sempre está relacionado com a dor do cliente, que ele não está conseguindo resolver, com a dor no caso do meu cliente, o escritório, né? Com a dor do escritório atual. Então, por exemplo,
Hoje ainda, os escritórios têm perda de prazo. Com tantas ferramentas que a gente tem de controle, isso já está super bem estabelecido. Tem livros sobre isso, como que a gente cuida de um processo. Ainda vejo perda de prazo por falta de estruturar isso no escritório. Tem muitos escritórios com perda de prazo. Tem escritório ainda que tem muita reclamação de cliente, não consegue estruturar a comunicação com o cliente. Passa um ano sem falar com o cliente. Sai uma decisão importante, esquece de avisar o cliente, começa a fazer outras coisas. Então, o cliente reclamando, o cliente desistindo. E nesse ponto, eu queria só fazer um adendo. A Fundação Getúlio Vargas, ela fez um estudo grande, há uns 4 anos, sobre o futuro das profissões e estudou aí, foi a fundo visitar escritórios, departamentos jurídicos. E além dela perceber que os escritórios não estavam prontos para recepcionar tecnologias avançadas, automação, porque não tinham gestão mínima, ela chegou à conclusão que a maior causa de rescisão de um contrato num escritório de advocacia é a falta de comunicação com o cliente e não a perda da ação. Olha como isso é importante, ou seja, porque muitas vezes você pode estar fazendo um trabalho maravilhoso para o teu cliente, mas ele não está vendo. Ele não sabe o que você está fazendo. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Não é? Então, a comunicação com o teu cliente, ela é fundamental. Ela é a primeira causa de rescisão, então a gente tem que se comunicar. Então, essa é uma dor que eu vejo de todos os escritórios. A falta de comunicação, a falta de sistematização da comunicação com o teu cliente. Outra questão que eu vejo muito nos escritórios, ainda não conseguem estruturar esses dados, não tem essa gestão mínima. Com isso, as decisões ficam muito no feeling, exclusivamente baseado no feeling. Claro que o teu feeling é importante, mas ele não pode ser a tua ferramenta exclusiva de decisão, porque a chance de erro é alta, né? E nem é mais importante. Então, você tem que colher os dados, e esses dados têm que ser fidedignos para poder basear a tua informação, a tua decisão. A tua decisão ela tem que ser informada. Então, isso é uma dor que eu vejo muito nos escritórios. Outra coisa que eu vejo bastante é escritório tarefeiro. Então, assim, não tem uma gestão, começo a só produzo, só faço petição, aí não consigo crescer, fico naquele nível assim que eu só peticiono, não penso escritório estrategicamente, não penso no meu posicionamento no mercado, como que eu vou aparecer, que áreas eu vou atender, eu vou me especializar, não pensa no escritório em onde ele quer chegar, então fica naquele escritório sem crescimento tarefeiro. Essa é uma outra dor que eu vejo bastante. E uma das maiores reclamações hoje, que é outra situação que acontece, é a rotatividade de colaboradores. Porque a geração mais nova está aí no mercado de trabalho e minha geração e a dos mais velhos, a gente não sabe como lidar com essa geração. Essa que é a verdade. Está acontecendo isso muito nos escritórios. Né? Falam, essa geração é complicada, mas, na verdade, a gente tem que entender. São eles que estão aí hoje, entrando no mercado de trabalho. E essa geração, ela é a geração do feedback. Ela é a geração da curtida. Eles têm curtida no TikTok, no Instagram, eles postam a vida toda e eles querem um feedback no trabalho. Eles querem saber como eles estão indo. A gente precisa trazer isso para eles e institucionalizar isso. Olha, eu vou trazer você para conversar, vou falar como está o teu trabalho, trazer a tua resposta de como você está se desenvolvendo profissionalmente no escritório. Eles querem também ter uma visão de futuro, eles querem saber onde eles podem chegar, eles querem um plano de cargos e salários. Claro que tem o meio termo aí, né? A gente fala que a gente, primeiro, para conquistar os nossos direitos, a gente tem os nossos deveres, que faz parte, mas eles precisam entender o que está acontecendo. Então, falta pensar essa gestão dessas pessoas que estão no mercado de trabalho. Tem alguns sistemas que usam até a gamificação para fazer isso, né? Exato. Eu estava pesquisando, achei muito legal, uns que você enviou a petição com 3 dias de antecedência, você ganha tantos pontos. Sim. Eu falei, nossa, transforma o trabalho quase num jogo. Para a geração funciona muito bem. Para essa geração funciona bem. Então, nós vamos ter que encontrar o equilíbrio, né? Ontem eu estava num evento da BRH Paraná e eles falavam exatamente isso, sobre esse equilíbrio nas organizações, né? O que os líderes têm que fazer, que os líderes não podem tomar o lugar do colaborador, mas sim guiar o colaborador para onde ele tem que chegar. Então, essa dificuldade que a gente tem hoje com essa nova geração no mercado de trabalho. E para a advocacia, essa geração da curtida, né? Como é que funciona um processo judicial que não tem essa resposta imediata? Né? Como é que eles trabalham com isso? Porque daí eles querem
o resultado daquela atuação que eles tiveram, mas a atuação ainda não resultou em nada, porque até entrar no sistema, até aquilo vir uma resposta. Então, como é que toda essa cadeia vai funcionar? Né? Esse imediatismo da nova geração com a tradicionalidade das gerações que encabeçam os escritórios hoje. E com o tempo e o judiciário no meio, né? Exatamente. E o judiciário no meio aí, que também... Aí vou dar um parênteses aqui para o judiciário, que não tem braço para alcançar tudo que está... a quantidade sob de a sua processos batuta, né? Não tem como. E no final de tudo, a gente vai... cada vez mais o profissional do direito vai tendo que pegar novas competências. A gente está falando aqui já de gestão, né? Você sai dessa área, e foi até um movimento que eu particularmente fiz também, porque lá atrás, quando a gente tinha escritório de advocacia, a gente contratou consultores e tal na época lá. E aí depois disso eu resolvi, cara, eu preciso fazer um MBA para ganhar um pouco mais de competência, entender entender. E hoje eu consigo entender muito mais sobre gestão de pessoas, tal, por conta disso. É um desafio enorme, gigante, porque você tem diversas coisas. Hoje a operação da Arbitrato tem diversas nuances, diversas situações, diversos setores, né? Hoje tem setor de TI, de desenvolvimento, secretaria, árbitro, mediador, tal. São setores diferentes, com demandas diferentes e tal. Você tem que gerir todas essas pessoas, né? E esses são os desafios também que os grandes escritórios têm, os médios, pequenos escritórios também, né? Isso aí faz parte, né, da lógica, e tá tudo isso embaixo dessa gestão. Sem dúvida, até você colocou a escritório pequeno, médio, grande. Uma realidade muito comum é aquele escritório que começa pequeno e ele não tem a gestão básica mínima, e ele vai crescendo de forma desordenada. Aí quando ele vê, ele está envolvido naquele caos e não sabe como voltar atrás para reverter isso. Então eu sempre recomendo, não importa o teu tamanho, pense na gestão. E a gestão tem a ver com planejamento. Claro que a gente vai sempre priorizar, a gente tem um senso de urgência que é natural e de emergência da advocacia, a gente sabe lidar com isso. Mas a gente não usar só esse senso para mover a gente para pensar na gestão. A gente tem que planejar, pensar o nosso negócio. A gente é estrategista por natureza. A gente tem estratégia de processo e a gente não usa isso para pensar o nosso negócio, para pensar o escritório. E a gente tem essa aptidão, essa capacidade, então, parar para pensar, planejar. E o tempo que eu uso para planejar o meu escritório, que às vezes eu penso, eu vou gastar muito tempo para isso, eu preciso atender um caso específico, pode ter certeza que ele é infinitamente menor ao tempo que você usa para consertar todos os erros da falta de gestão. Com toda certeza. Então, não importa o tamanho do escritório, não importa se é pequeno, se é médio, se é grande, tem que pensar a gestão. Então, já que estamos falando de pensar a gestão, queria te perguntar, que dica você daria, ou por onde se começa a pensar essa gestão? Eu já queria trazer aqui o bracinho da tecnologia para a nossa conversa, porque a tecnologia está aqui hoje para ajudar. Certo. Então, hoje, um escritório para ter o mínimo de gestão, não existe gestão sem software de gestão jurídica, tá? Então, você falou em planilha, isso aí não tem condições. Mas eu só tenho processo no Projude. Tá, você vai conseguir controlar melhor os teus prazos, mas você não vai ter uma linha do tempo da tua atuação para você prestar contas para o teu cliente, você não vai ter o registro das informações fácil lá quando você precisar, você sempre está procurando informação em lugares diferentes. O software de gestão, ele centraliza a tua operação. Então, você tem que ter um software de gestão. Outra questão que faz muita diferença em termos de tecnologia é a automação. Software jurídico com automação. A automação, ela veio, para mim, ela é o divisor de águas na operação jurídica. Tá? Então, o que você vai utilizar? O próprio sistema, você dá o start na operação, ele já vai agendar as outras tarefas. Conclui uma etapa, o próprio sistema já agenda outra. Ele conta o prazo, ele já indica a pessoa que você quer que seja determinada aquela tarefa. Então, você não precisa... A tua operação ela se torna mais simples. E o sistema o sistema trabalha para você.
Você tem que configurar. Ele tira isso da tua linha de raciocínio e ele raciocina por você, permitindo que você foque no que o advogado tem que fazer, que é a estratégia do processo, o raciocínio jurídico para poder desenvolver o andamento processual. Ele vai fazer as atividades repetitivas que você tem que ficar agendando e lembrando na sua agenda. Então, por exemplo disso, quando sai uma decisão judicial, o próprio sistema, quando você concluir, se você vai... quando alguém agendar para você no sistema, a tua controladoria agendar uma apelação, um embargo de declaração, o próprio sistema já vai lembrar você, avise o seu cliente, porque saiu uma decisão. Quando você vai fazer o agendamento de um recurso, ele vai dizer, já vai uma agenda para o estagiário ou para quem é responsável gerar guia. Tá? Então, assim, ele já manda essas informações. Quando você concluiu o processo, já vai uma informação para o financeiro checar se tem honorários a cobrar, se tem alguma coisa a fazer. Então, você consegue programar com uma configuração prévia do teu sistema que ele starte todas essas situações. E cada escritório tem uma forma. Claro que eu estou falando de situações que acontecem em todos, mas tem escritório que tem consultivo, tem situações específicas de projetos que tem etapas. Você consegue encadear todas as tarefas do começo ao fim. Então, ninguém vai esquecer da sua etapa. Tá? Eu quero revisão de petição do valor da causa acima de tanto. O sistema já vai mandar para o revisor quando a pessoa concluir a parte dela. Então, é o sistema que faz, não tem que mandar e-mail. Eu elimino um monte de e-mail, elimino o WhatsApp, eu coloco isso dentro do meu sistema e tem uma linha do tempo, um registro de tudo que aconteceu. Então, a automação na operação. Além disso, tem a automação também da busca de dados. Então, eu tenho lá os robôs que vão buscar informações da justiça e vão trazer para o meu sistema. Eu não preciso mais ficar manualmente consultando o processo, um a um. E eu posso estruturar isso em relatórios ou informações que eu quero receber no momento do processo. Eu posso também configurar como eu vou receber essas informações trazidas pelo robô. Porque hoje eu também tenho o problema do excesso de informação. Se eu só jogar o robô lá, ele vai me bombardear de informações e o excesso de informação ele tem o efeito rebote, certo? Porque, por exemplo, se eu recebo 5.000 informações por dia, eu não vou ver nenhuma. É a mesma coisa que eu não receber. Então, tem esse detalhe também. Então, eu te digo, eu sei que você quer falar e eu estou falando demais. Mas, assim, a automação, um software jurídico com automação, eu entendo que são ferramentas que vão trazer muita diferença na tua operação. E só para concluir, hoje tem muito escritório que confunde ainda automação com IA. Eu quero pôr IA no meu escritório. Eu digo, legal. Que bom que você quer pôr IA. IA, ótimo, ela é uma baita ferramenta. Mas o que você está buscando com isso? Eu preciso organizar minha agenda, minha rotina, tá uma bagunça. Então, você não precisa de IA, você precisa de automação. Então, isso é muito comum ainda, né? Essa dificuldade de entender os conceitos. Tá? É o excesso de informação. Exato, é o excesso de informação. Eu acho que esse ponto aí é fundamental, porque a gente vive hoje numa era da informação, uma era também que passam a ter diversas aplicações, diversas situações específicas que produzem soluções com um nível de expertise que um software geral não tem. Sim. E aí a gente vira na era das APIs, né? Sim. É a era das integrações entre os softwares ali, porque eu tenho esse software aqui que ele atende muito bem num ponto, ele é o RH da empresa aqui, ele atende muito bem isso, ele faz o ponto, ele faz a folha do funcionário e tal. Aí ele tem outro software aqui que é bacana, faz toda a análise dos processos, etc e tal. Tem outro que faz a jurimetria. Sim. E aí você tem que ter um software geral que vai conectar todas essas informações aqui e vai fazer um big data disso aí. Exato. Coletar essas informações de todos eles e fornecer uma informação que seja de fato estratégica para quem está gerindo Exatamente. o escritório, né? E isso que você falou é bem, bem importante, porque hoje acontece isso, as pessoas perguntam para mim, qual é o melhor software de gestão? Eu digo, não existe o melhor, tem que ver a tua atuação, como o teu escritório, minha atuação é preponderante no consultivo, não, o meu é processual. Cada advogado tem autonomia para agir nos seus processos. Não, o meu escritório precisa de controle, tem muito advogado jovem, preciso de revisão, preciso que a pessoa não possa excluir os dados do sistema. Então, você vai avaliar como é a tua operação e dentro disso ver o software que tem a melhor aderência para teu tipo de operação. Então, não existe um único software e realmente não existe um software que faça tudo.
A gente não chegou nesse nível. Nesse nível então, a API ela é fundamental, porque ela vai conectar, vai trazer informações. Hoje, os softwares têm que ter API, senão a gente não consegue trazer todos os dados que a gente precisa para chegar nesses dados que você trouxe aqui. E essa automação, ela é via API também, né? Você vai conectar o Google Agenda com a mensagem do WhatsApp. Sim. Você vai... toda essa interconectividade ali que a pessoa do outro lado, ela está esperando, o usuário está esperando, né? Eu falo de usuário porque, no ponto de vista tecnológico, é o usuário, né? Mas a pessoa está esperando receber um e-mail com a informação tal. Ela nem sabe o que está por trás daquele e-mail que ela... Sim. O caminho que aquela informação fez, que é monstruoso, às vezes, para chegar no e-mail, né? Para chegar automatizado no e-mail Chegar automatizado no e-mail da pessoa, sim. né? Mas só para não assustar nossos ouvintes, nem sempre é complicado, né? Nem sempre é um caminho monstruoso. Essa automatização, ela pode ser fácil, a automação dos processos, certo? Pode. Sim. Ela é possível. A automação, ela foi criada porque antes a gente fazia todo esse caminho longo e horroroso, a gente fazia manualmente. Exato. Então, a automação, e cada um do seu jeito. O trabalho continua sendo longo e horroroso, mas agora ele é automatizado. Não, mas não é difícil de implementar. A automação, ela foi criada... Não, aí é uma discussão que nós vamos entrar, que eu acho que vai ficar grande demais, porque a automação, ela reduziu a complexidade, mas ele ainda é complexo. Isso, exatamente. Ela deixou a tua cabeça livre daquela complexidade. Você não precisa pensar em todas as etapas, e quando você tem processos complexos, que é de um escritório de advocacia... O que acontece? Eu tenho várias pessoas trabalhando, cada um vai pondo um pouco de si naquele processo em termos de procedimento. E o que acontece? Daí muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho lá, e o escritório vai perdendo não tem mais algo institucionalizado, ele tem vários escritórios em um só, e ele acaba perdendo até a identidade. Então, a automação, ela ajuda a reforçar uma cultura. Puxa, no meu escritório eu quero que funcione desse jeito. Como a automação já vai abrir as etapas seguintes e vai chegar para as pessoas corretas, aquilo vai ter que ser realizado por alguém. E você acaba confirmando a cultura do escritório, que isso é uma coisa super legal também da automação. Aí a gente acaba conseguindo chegar nisso. E deixa eu aproveitar, então, essa tua fala da cultura do escritório. E vou puxar um pouco aqui para o nosso lado, que é um lado resolutivo. Né? Nós aqui na Arbitrato, a gente trabalha com arbitragem e mediação. E a automação, neste âmbito de identidade do escritório, ela conseguiria dar ao escritório uma ideia. Chega um novo caso, chega um novo cliente, traz a sua demanda. Ele faria a análise de risco deste caso para que o escritório opte entre indicar mediação, indicar arbitragem ou seguir com o judiciário. A gestão, ela conseguiria chegar nesse nível de excelência, considerando dados de jurimetria, as estatísticas que a gente tem, a identidade do escritório. A gente conseguiria fazer essa análise através da automação para orientar o cliente a qual opção é mais viável para o melhor resultado daquele caso? A gente nunca fez isso antes, mas é uma coisa muito interessante que você trouxe. Eu creio que se a gente tiver as regras bem estruturadas do que seria um bom combate jurídico ou o que seria melhor solucionável dentro da arbitragem, eu creio que a gente possa fazer essa análise. Da mesma forma que quando entra uma ação nova, a gente vai avaliar se tem prazo prescricional correndo, decadencial, a gente faz essa análise, a gente pode buscar também informações e técnicas para colocar na automação essa análise. Se buscar o caminho do judiciário é a melhor solução para o cliente, ou se a gente tem uma forma de solução mais efetiva, mais rápida, né? Às vezes o tempo do processo, e o tempo é um fator fundamental no processo, um processo muito longo, ainda que o meu cliente seja réu, muitas vezes, né, tem aquela estratégia de ficar, né, protocolando muitos recursos, deixando o processo mais longo, mas a conta também está crescendo, porque desde o momento lá da juizamentação, da citação, começa a correr correção monetária, juros, agora, né, pela Selic, aqui no Tribunal de Justiça, mas enfim, a gente tem a favor do autor, se ele tem um prognóstico positivo e o meu cliente é réu de ganhar essa ação, esse autor já está fazendo uma poupança, melhor do que uma aplicação muitas vezes, e o meu cliente está aumentando a conta dele. Então, aquele tempo do processo pode ser muito negativo para o
pro resultado do processo. Então, muitas vezes eu posso buscar um acordo ou, eventualmente, tentar buscar outras formas de solução e, se for ajuização, buscar a própria arbitragem nesse sentido. Então, eu vejo que há a possibilidade da gente pensar nisso, sim, mas tem que se estabelecer... Para automação, você tem que ter regra de negócio. Qual é a regra? A regra é, se tiver esse caminho, qual a minha chance de buscar isso? Eu preciso definir os processos, o caminho A ou B. Né? Então, é muito definida a regra de negócio. Eu acho Uma vez que eu estabeleça qual é a melhor situação para arbitragem, eu posso estabelecer isso dentro da automação. Sim. Eu acho que dentro dessa linha, aí saindo complementando a automação com a IA, com a inteligência, ela pode estabelecer prognósticos, né, diferentes. Por exemplo, só fazendo uma análise, é claro que talvez hoje lançar para uma IA assim, faz isso ainda não dá. Ainda mais ou menos. Você tem que fazer várias... A gente tem feito alguns testes, por exemplo, na Arbitrato hoje, onde tem vários... As IAs, elas fazem filtros, um funil de IA. Uma IA faz isso como se fosse vários funcionários trabalhando com uma função diferente do outro. Mas pegando no fio da meada ali, a gente consegue identificar, por exemplo, alguns prognósticos, né? O autor, ele está ganhando pela Selic. Certo. Perfeito. Em tese, o autor estaria confortável em não fazer um acordo. Só que ele tem um dado que talvez ele não se atenta, que é o número de inadimplentes no Brasil, se ele diminuiu ou se ele aumentou. O PIB per capita no Brasil, ele diminuiu ou ele aumentou. O número de empresas em recuperação judicial no Brasil diminuiu ou aumentou. Então, esse é um retrato macroeconômico que tem que estar no radar também dos escritórios. A efetividade. Né? Muitas vezes eu ganho o processo, mas eu não consigo trazer o resultado prático financeiro adequado. Exato. E com isso, a gente evoluindo nesse nível de informação, né? Porque, como você disse, às vezes o autor está fazendo uma poupança, mas não vai receber ele também. Vai sacar essa poupança depois, Pode ser que não nunca. Faz o menor sentido. Exato. Né? Então, trabalhar com todas essas informações, entrando numa análise de risco, a gestão do escritório pode dizer, olha, neste caso específico, se optarmos por uma solução fora do judiciário, mais específica, mais direta, mais desenhada, né? E aí entram as especificidades da mediação e da arbitragem, de você poder organizar os procedimentos muito mais dentro da realidade e da necessidade do cliente. Daquela demanda. Né? Passam a ser ferramentas muito mais interessantes e eu percebo que os escritórios ainda não as conhecem como deveriam. Sim. E daí entra no que você disse, preciso das informações. Então, temos que passar essas informações para os escritórios. Exatamente. E não sei, você me corrija se eu estiver equivocada, mas a sensação que eu tenho é que ainda a arbitragem, ela caminha um pouco parecido no mesmo caminho da gestão. Ainda, por não conhecer, a gente acaba não usando muitas vezes. Então, da mesma forma que a gente busca colocar isso, trazer novas ferramentas para o advogado, falar sobre esses temas, trazer isso, publicizar, a arbitragem também precisa disso. Porque tem nem advogado não conhece como fazer, qual seria a melhor forma, quando eu posso usar isso em relação ao meu cliente. Então, a gente acaba desmistificando esses temas e dizendo que sim, é possível você ter formas de gestão mais adequadas e formas de resolução de conflitos mais eficazes e rápidas para o teu cliente. Só que isso ainda a gente está numa construção no nosso direito. E hoje a judicialização é imensa, né? Quantos vocês podem dizer melhor que eu? Sei lá, mais de 80 bilhões de processos no pendentes. Pendentes, 82 milhões de processos. 34 que entraram 33, 34 que entraram. É um número imenso. Passado. Como é que se resolve tudo isso? Então você tem, na verdade, um sistema que não vai dar conta disso tudo. Ou que a gente não vai ter uma efetividade nisso, né? Então, realmente, você tem que ter uma gestão muito adequada, você precisa... a estrutura está muito grande, a gente precisa, muitas vezes, acessar o magistrado, tem aquele detalhe do processo que pode fazer a diferença, se a gente não cuidar dele, a solução pode vir péssima depois, enfim. Então, são muitas variáveis aí a se colocar para que a gente consiga o que é o mais principal, o que é o mais importante, o principal, que é você trazer um resultado
adequado para o teu cliente. Não adianta a gente só colocar... A nossa obrigação não é só cumprir prazo, é resolver o problema. E hoje a figura do advogado, ela cumpre prazo e peticiona. Exato. E não resolve. Isso. Né? Porque a grande questão é essa. Daí entra no que você disse da gestão, de você ter uma linha de comunicação com o cliente, que tem que ser eficiente, porque senão ele acha que você não fez absolutamente nada esse tempo todo. Então, ele entender o que está acontecendo. E daí nós temos que desmistificar outros conceitos, por exemplo, que a arbitragem é só para processos muito caros, é Sim. só para questões que envolvam contratos milionários ou grandes obras ou grandes empresas. Então, é uma desmistificação de uma série de conceitos que caímos no problema do excesso de informação e de palavras usadas de modo, não sei se seria vulgarizadas, mas talvez que tenham se tornado. Gestão, hoje em dia, você fala como se não fosse um conceito propriamente, e aí vem a dificuldade dos escritórios entenderem as diferenças entre judiciário e arbitragem, entre arbitragem e mediação, certo. E a gestão que tem que ser eficiente, independente do tamanho do escritório, Exato. Porque muitos dizem, mas eu sou um escritório, eu não sou uma empresa. Isso. Por que eu preciso de gestão se eu não tenho, de repente eu não tenho funcionários, eu não produzo nada? Isso. Né? Quando, na verdade, o produto do nosso conhecimento é o melhor resultado para o cliente, né? Exatamente. E a gestão é diferente do controle de prazo. Ela é diferente de muitas outras coisas. Então, as pessoas ainda confundem. Eu entendo que tanto a arbitragem como e a mediação e a gestão ainda são assuntos mal compreendidos no nosso meio. Então, a gente precisa realmente, a palavra é essa, desmistificar, trazer segurança para o advogado, porque eu não tenho dúvida de que ele, compreendendo bem isso, ele sai daquela resistência tradicional de novos métodos e ele acaba vendo que isso traz um resultado muito positivo, algo realmente inovador e diferenciado na gestão, na rotina jurídica dele, porque você cuidar de um processo que vai durar 8 anos e você ter isso estabelecido numa arbitragem que é muito mais curto, Sim. Quem ganha com isso? Até a gestão ganha, simplifica os processos. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Esse sim é o resultado do ganha-ganha. Exato. E me conte uma coisa, nós ficamos sabendo, e já conversamos um pouco sobre isso antes de entrarmos no ar, sobre o teu projeto e que você está lançando um aplicativo que integra inteligência artificial, automação para uma gestão mais eficaz. Exatamente. Conte para nós um pouco sobre isso. Esse aplicativo, na verdade, ele não é um aplicativo de gestão jurídica, não é um aplicativo onde você vai alimentar o sistema. Ele estrutura informações e traz para você dados importantes para embasar a tua decisão e para você se comunicar com o teu cliente. Como nesses anos de profissão, eu vejo que essa é uma dor muito grande, essa comunicação com o cliente que eu coloquei para vocês. E também a gente obter dados para decisão dentro do processo. E a dificuldade de colher esse monte de informações e estruturar elas num sistema, eu fico assim obstinada. Falei, não é possível, a gente precisa ter uma ferramenta de auxílio para o advogado na rotina dele, efetivo. Então, o nosso sistema ele tem 4 ferramentas. Ele busca a informação primeiro diretamente da justiça, então ninguém precisa alimentar essas informações. Ele tem automação nesse sentido, ele busca todas as informações lá, ele estrutura independente se é IPROC, ProJude, ele vai estruturar dentro do sistema e ele vai gerar relatórios automatizados para o cliente, então, e editáveis. Ele busca as informações, estrutura os dados de capa, faz um resumo do processo com a IA, e ele gera um relatório em formato editável para você prestar contas para o teu cliente. Também gera em formato de Excel ou CSV para que você possa depois subir com bot, com robô para o seu sistema jurídico. Tá? Ele mostra se tem sentença, se tem acórdão, se tem penhora, os valores envolvidos. Ele mostra o resumo da IA, qual é a próxima etapa do processo, se tem audiência agendada ou não. E ele tem também... a segunda ferramenta dele é uma gestão inteligente. O que significa? Eu vou entrar no sistema e eu quero ver agora os processos que estão parados há 30 dias que o meu cliente é autor. Você vai usar o filtro, ele vai te dar uma lista dos processos que estão nessa condição. Você pode extrair, pode daí ter uma atuação propositiva na justiça. Eu quero saber todos os processos que a última palavra da movimentação é conclusão. Está conclusa. E que estão parados há 60 dias, que estão com o juiz há mais de 30 dias. Ele vai gerar na hora essas informações para você. E hoje a gente tem a dificuldade de gerar informações como essas, porque a gente tem que gerar vários relatórios para chegar nisso. Então, o sistema ele permite você fazer uma gestão inteligente. Tem várias situações. Eu quero saber se teve uma palavra penhora num período específico do cliente tal. Ele vai gerar para você.
Quero saber a palavra alvará. Tem também. Então, enfim, eu posso buscar qualquer palavra-chave, a posição do cliente, se tem decisão, se não tem, N situações. Você cruza várias informações que são já adequadas para você. A gente tem também uma das ferramentas, é levantamento de carteira. Então, ele faz uma linha do tempo pela IA, o resumo integral do processo. Eu preciso avaliar, o meu escritório vai assumir 300 processos novos. Preciso avaliar para passar uma proposta. Ele vai trazer para você, em menos de um dia, todas as informações do processo, um resumo geral. E também um BI, a gente tem um BI acoplado nele, com dado com base nessas informações, mostrando sistemicamente o que está acontecendo, os valores da causa envolvidos, com a posição autor, com a posição réu. Então, ele cruza várias informações para você poder avaliar essa carteira. E também você consegue fazer a avaliação analítica de cada um dos processos, porque todos são baixados no sistema com todos os anexos e todos os anexos são interpretados pela IA. Então, você pode checar o processo individualmente e ver qual é a complexidade da causa, o tempo de tramitação. Para entender se aquilo lá é viável para o teu escritório, se não é, como é que você... Até para você precificar quanto você... Que eu acho que essa é uma dor também, né? Exato. Hoje em dia, os advogados, eles para precificar os seus honorários, eles também têm dificuldade em optar por outras soluções. Exato. Porque nós já temos aquilo no nosso inconsciente. Como eu precifico? Eu precifico no êxito, eu precifico um valor de entrada. Então, até para trazer esse olhar para a advocacia, né? Para saber se vale a pena, se não vale a pena. Às vezes a gente se encanta, nossa, 300 processos, o meu escritório vai crescer, vai evoluir. E no fim das contas, no fim das contas assim. Pode ser um problema enorme que você não vai conseguir nem resolver lá na frente. Vai ter que ter várias pessoas contratadas para dar conta daquela carteira, enfim. Mas o sistema, então, qual que é o diferencial? Porque hoje, para a gente ter essas informações, a gente tem que alimentar o próprio sistema. Ah, mas hoje eu tenho os robôs, mas mesmo assim, você tem que buscar um monte de informações para chegar nisso. A gente vai e busca na justiça e traz para você isso de forma fidedigna. Fez o caminho difícil. Desenvolveu, facilitou o caminho difícil. Exatamente. A ideia foi essa, simplificar o caminho difícil para o advogado. Trazer uma ferramenta que faça a diferença na rotina dele. E até eu convido vocês, o lançamento desse aplicativo vai ser na semana que vem, no dia 7, lá no prédio da Caixa dos Advogados, na frente da OAB, às 19 horas. Eu gostaria de convidá-los para prestigiarem a gente lá. Legal. Obrigada. Com toda certeza. Será um prazer. Obrigado. Fica o convite aí para os nossos ouvintes, enfim, os que estão visualizados no YouTube também, para conhecer também, né, a empresa. Conhecer o nosso aplicativo. Tu quer já... Se você quiser falar o nome do nosso aplicativo é Legal Tracker. E depois eu passo para vocês aqui o acesso ao nosso site e quando você acessa ele, a primeira coisa que tem a frase que eu trago é seus processos nas suas mãos. Porque essa é a maior situação que a gente vê. O controle de fato, né? Os processos estão nas suas mãos, você sabe o que está acontecendo, você consegue visualizar o que você precisa do teu processo. Porque hoje essa ainda também é uma das dores dos escritórios. Você não, né? Eu entrego na minha consultoria que eu digo o escritório nas mãos do cliente, então o seu escritório nas suas mãos, e digo os seus processos nas suas mãos também, que é o meu aplicativo, que é devolver para o escritório, é devolver para o advogado essa análise, né? Ele ter os processos nas mãos dele. É isso que eu busco, é isso que me moveu a criar esse aplicativo. E eu acho que essa análise é fundamental por dois eixos, né? Porque você tem o eixo entre o cliente e o advogado, você tem o eixo do cliente. O cliente também tem informações para tomar de decisão, né? Ele passar para o advogado, olha, vamos adiante, vamos fazer um acordo, vamos tentar uma mediação, vamos fazer o quê? Vamos desistir disso, né? Porque tendo a informação, você tem... Não é aquele feeling, né? Eu tenho o sentimento, eu acho pro mundo de hoje é que nem o cara que tá fazendo a vovozinha lá que tava na telecena lá, né? Apostando todo dia. Não dá mais pro mundo de hoje, né? Não dá pra agir assim, eu acho, desconfio que vai dar boa. Não dá. No mundo de hoje você não pode mais, tu tem que ter uma informação para tomar de decisão. E eu acho que o escritório também tem que ter essa informação do lado do escritório para dizer assim, poxa, o escritório não está valendo pena
tocar essa direcionar o ação. escritório. Estava exatamente com isso na cabeça. Você direcionar, você permite daí com essas informações, à medida que você vai compilando as informações, até para você mesmo, você consegue direcionar o escritório. E consegue daí aceitar processos que eventualmente não iriam e recusar outros, porque não fazem parte do teu escopo, ou não está seguindo aquela linha. Então, o Thiago e a Cecília sabem das minhas limitações com todas essas siglas, né? Porque eu brinco que somos de gerações diferentes. Sim. Eu sou total imigrante digital, né? A gente tem que admitir algumas coisas na vida. Mas eu percebo a necessidade da gente ter essas facilidades. Né? A gente precisa, e como a gente trabalha muito com essa ideia de escritórios diferentes, que ofereçam ferramentas diferentes para os clientes, além do nosso processo tradicional, ter essas ferramentas que nos auxiliem até para permitir que os advogados ofertem com justificativa. Sim. Né? Porque, vou oferecer arbitragem. Eu já fui consultada em algumas situações. Me ajude aqui porque puseram cláusula arbitral no meu contrato. O que é isso? Né? Então, não é só você mudar da cláusula de foro para uma cláusula arbitral. É você saber o que isso significa. Sim. E ter condições de orientar aquilo da melhor forma. Né? Porque você orientar uma cláusula arbitral errada também, você está pondo um problema na vida do teu cliente que depois, para resolver, vai ser muito complicado. Certo. Análise de custo é fundamental também para colocar cláusula de arbitral, cláusula de foro, cláusula med-arb. Né? Nós temos uma série de detalhes que têm que ser considerados, e a ajuda do aplicativo e a boa gestão do escritório vai ser fenomenal, vai ser um sucesso, com certeza. É fundamental para isso. Então, aproveitando aqui, eu vou fazer aquela rodada final com vocês. Dessa nossa conversa aqui, qual mensagem que você deixaria para aquele ouvinte que está ouvindo e ele está pensando, nossa, eu quero sair dessa lógica reativa do peticionamento, do ficar ali, de ser o tarefeiro, e eu quero mudar a gestão. Qual mensagem você deixaria? Eu diria para ele, planeje, pense no seu escritório. Os japoneses fazem isso há tantos anos. Eles dedicam o planejamento deles é muito maior que a execução, o tempo. Eles ficam às vezes 2, 3 anos planejando para executar em 3 meses. Né? A gente faz uma obra na casa. A gente quer fazer correndo, quer chamar o pedreiro que a gente conhece, sem pensar muito, daí você começa a mudar no meio do caminho, vira aquele caos. Então, planeje antes, faça um projeto para o escritório, desenhe, faça um plano de ação, um plano de negócio. Desenhe, coloque no papel mesmo, rabisque, pense o que você gostaria do começo ao fim, desde a entrada do cliente no teu escritório até o final, né? As pessoas que trabalham lá, o que você gostaria no teu escritório. Então, planejamento seria algo que eu diria. E outra coisa, no mundo que a gente vive hoje, seria teste as novas tecnologias. Não tenha medo de aprender, não tenha medo de conhecer. Monte um comitê no teu escritório de tecnologia para testar e ver o que funciona. Tem aplicativos aí desde R$200, teste. E você vai chegar na conclusão se é para você ou não, mas não fique para trás. Porque se você ficar para trás, o mundo vai acabar te deixando mais ainda no final da fila. Então, teste as novas tecnologias. É isso que eu diria para os ouvintes. A gente tem a dificuldade de entender tudo que a gente precisa para trabalhar melhor. Sim. Né? E eu gosto muito de conversar com pessoas que têm aquilo que eu não tenho. Então, fica aqui o meu convite para o nosso café, ótimo. Porque eu acho que gestão é extremamente importante. Eu continuo na minha tecla, Cecília. Eu acho que a gente tem que aprender o conhecimento. Vou aqui, talvez esteja falando bobagem, mas além dos aplicativos de R$200, tem os gratuitos. Então, sim, pegue todos, entre todos, fuce todos. Eu faço, eu às vezes brinco ali, fico, né, até para saber qual deles você vai se acertar melhor. Acho que o conhecimento é fundamental e a gente apresentar para os advogados o que é efetivamente a gestão e a importância dela, vai na nossa linha de raciocínio aqui, arbitrato do nosso podcast, de ligar com ferramentas novas e sempre visando o melhor para o advogado, para que Richard Susskind não esteja tão certo no nosso declarado fim aí, que segundo ele se aproxima. Eu achei fenomenal aqui a nossa conversa, gostei muito, porque eu confesso que eu também não tinha ideia de que a gestão fosse tão detalhada como você trouxe aqui para nós. Eu agradeço o convite, espero que tenha feito sentido para vocês, para os ouvintes, e que traga alguma reflexão, e que essa reflexão reflita em mudanças que vão transformar a advocacia e transformar a rotina dos escritórios.
Então, para encerrar com a minha consideração final e encerrar esse podcast, eu diria o seguinte: podemos passar mais tempo afiando o machado e menos tempo cortando a árvore. Sim. Com isso, a gente encerra esse podcast. Curtam, comentem, compartilhem esse conteúdo também. Sigam a Arbitrato também, arbitrato.com.br. Nos sigam nas redes sociais. E até a próxima.